Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Gripa Descomplica. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e já vai deixando aquele like aí para estar ajudando o canal aqui também. O assunto da videoaula de hoje é sobre matrizes. Bom pessoal, vamos lá então, matriz. O que é uma matriz, tá? É importante você saber que matriz é uma tabela organizada em linhas e colunas, tá ok? No formato M por N. O que significa isso? M linhas por N colunas, tá? As linhas na horizontal, né? E as colunas na vertical, tá ok? A função das matrizes é relacionar dados numéricos, tá ok? Por isso o conceito de matriz não é só importante na matemática, mas também em outras áreas, tá? Bom, representação de uma matriz. Na representação de uma matriz, os números geralmente são elementos inseridos entre colchetes, parênteses ou barras, tá? Então eu coloquei um exemplo aqui, pessoal, em que eu tenho uma tabela, né, que relaciona aí a venda de bolos de uma confeitaria no primeiro bimestre do ano. Então vocês podem observar aqui, ó, que nós temos, né, o produto, que é o bolo de chocolate e o bolo de morango, e os 2 meses do ano, que são janeiro e fevereiro, né? E a quantidade respectiva de venda nesse período, tá ok? Então, essa tabela apresenta dados em 2 linhas, correto? Quais são as 2 linhas? Os tipos de bolo, ok? E 2 colunas, que representam os meses do ano. E por isso, trata-se de uma matriz de ordem 2 por 2. É aquele M por N que eu citei lá em cima, ó, tá ok? Então, aqui M linhas por N colunas, 2 linhas por 2 colunas, tá ok? Então, veja a representação a seguir. Como é que a gente pode representá-lo? Eu chamei essa matriz de matriz A, tá ok? Representei todos os dados dela, primeiro aqui, ó, de uma forma com colchetes. Mas eu também poderia representar com parênteses. Eu também posso representar com uma barra, tá ok? Ou, inclusive, eu até poderia representar, pessoal, eu não coloquei aqui, mas estou fazendo agora, com barras duplas. Também é possível representar uma matriz, tá? Então, a matriz é isso, nada mais é do que uma tabela organizada em linha, né, e colunas, tá certo? Então, pessoal, continuando aí aquela situação anterior das vendas de bolos, né? Eu tenho aqui a mesma tabelinha, né, a mesma representação aqui em matrizes, tá? E agora a gente vai ver um pouquinho os elementos de uma matriz, tá? Então, as matrizes organizam os elementos de maneira lógica, para facilitar a consulta das informações, tá? Então, uma matriz qualquer, representada por M por N, né? Ou seja, linhas por colunas, é composta por elementos, tá? Esses elementos são conhecidos genericamente por A e J. O que significa isso? I representa o número da linha e J representa o número da coluna em que se localiza o valor. Tá? Então, aquela situação ali da venda de bolos. Então, eu coloquei aqui embaixo uma tabela para estar explicando para vocês. Ó. O que é o A11? Tá, ok? O A11 é o elemento da primeira linha, correto? E da primeira coluna. Qual é o elemento da primeira linha e da primeira coluna? É o 500. Né? Ou seja, foram vendidos 500 bolos, né? Bolos não, né? 500 bolos de chocolate em janeiro, tá ok? Vamos lá. O que é o A12? O A12 significa que é o elemento da primeira linha com a da segunda coluna, em que eu tenho os bolos de chocolate que foram vendidos em fevereiro, correto? O que é o A21? É o elemento que se localiza na segunda linha e na primeira coluna. Quem se localiza aqui na segunda linha e primeira coluna? É o 450, que é a quantidade de bolo de morango que foi vendido em janeiro. E o A22, ele representa aqui o elemento que está na segunda linha e segunda coluna, né, que é o número 490, que representa o total de bolos de morango que foram vendidos no mês de fevereiro. Tá certo, pessoal? Então, é algo aí bem simples, tá? Bem simples mesmo de você estar determinando, sabendo quem é o elemento, né? Por exemplo, vamos lá, mais um exemplo aqui. Eu tenho aqui essa matriz de ordem 2 por 2 e eu quero saber quem é aqui o A12. Ou seja, o elemento que se localiza na primeira linha e segunda coluna. Esse elemento é o menos 7. Ok, gente?
Exemplo 1, então, pessoal, fala o seguinte, ó. A tabela a seguir representa as notas de 3 alunos em uma etapa, sendo assim determine. Vamos lá, na letra A, está pedindo uma matriz com colchetes que represente essa situação, né? Então, aqui eu vou construir essa matriz com colchetes que vai representar essa situação, ó, tá? Então, vamos lá, deixa eu deixar um espaço aqui. Eu vou chamar isso de matriz A, correto? E aí eu vou colocar os elementos, ó, né? Na primeira linha eu tenho o 8, o 7, o 9 e o 8, correto? Na segunda linha, 6, 6, 7 e 6. E na terceira linha, o 4, o 8, o 5 e o 9, correto? Então, eu representei aqui, ó, essa matriz, tá? Através aqui de colchetes, certo? Bom, gente, na letra B, tá pedindo para mim qual a ordem dessa matriz obtida, ou seja, qual a quantidade de linhas por colunas, né? Então, observem que essa matriz é de ordem 3 por 4, ou seja, 3 linhas, tá ok? Por 4 colunas. Então, isso é importante você saber. Isso aqui, ó, sempre vocês têm que lembrar que o primeiro elemento corresponde à linha e o segundo sempre à coluna, tá certo? Bom, vamos lá. A letra C. Tá escrito, então, pessoal, aqui na letra C, tá? A C é essa daqui. Agora que eu estou percebendo que tem um errinho ali, ó. Essa é a C e essa daqui é a D. Então, na letra C, está perguntando as notas que se encontram em A12, A23 e A34. Correto? Então, o A12, qual elemento que se localiza na primeira linha e segunda coluna? O 7. Então, o A12 é o 7. Qual elemento que se localiza na segunda linha e terceira coluna? Também o 7, só que esse aqui, ó, né? Qual elemento que se localiza aqui na terceira linha e quarta coluna? O 9. Aliás, é o 9 em matemática aí que todo mundo vai tirar na próxima prova, quando vocês forem fazer, né? Então, agora a letra D. Bom, na letra D, então, pede qual a média das notas obtidas em inglês pelos 3 estudantes, né? Ou seja, eu vou ter que calcular, pessoal, a média dessas notas que estão aqui na segunda coluna, correto? Então, o que eu vou ter que fazer aqui? 7 mais 6 mais 8 dividido por 3. Já que é para calcular a média, eu tenho que somar os 3 valores e dividir pela quantidade que eu somei, né? Então, 7 mais 6 é 13, 13 mais 8 é 21, e 21 dividido por 3 é 7. Então, a média aqui, pessoal, é 7, tá certo? Então, como você pode verificar esse conceito inicial que a gente está vendo sobre matriz, né? É bem simples, é só para vocês realmente saberem como que se representa uma matriz, né? O que é a ordem, os elementos, e aí a partir da próxima videoaula a gente vai trabalhar então um pouquinho a questão da representação genérica da matriz, tá certo, gente? Então, essa foi a videoaula de hoje. Se você gostou, deixa aquele like aí para estar ajudando o canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. Se quiser deixar algum comentário, alguma sugestão, enfim, pode fazê-lo aqui. Lembrando que passará primeiro aqui por uma análise e depois, então, eu publicarei aqui, tá ok? Obrigado, então, aí pela atenção de todos.